Quem acompanha o meu canal sabe que eu defendo a lei de propriedade privada e que essa lei vai trazer um funcionamento da sociedade que pode ser chamado de livre mercado, que pode ser chamado de anarcocapitalismo. No meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada, eu demonstrei por uma dedução que a única lei válida possível é a Lei de Propriedade Privada. Se você não assistiu, assista esse vídeo, é muito importante para você entender a discussão. Tem se espalhado por aí uma tentativa de demonstrar que a propriedade não pode ser um direito natural, que ela não pode ser a base de toda a lei, apesar de que essa objeção não é uma objeção ao meu argumento. Ela não aponta nenhum erro no meu argumento, na minha dedução lógica, mas a objeção é a seguinte, de que a propriedade seria uma posse legítima, ou uma posse moralmente justificada, porque são várias versões desse argumento que eu já vi por aí. E aí vai se tentar dizer que você não pode deduzir um direito da posse, que a posse é um fato e o direito é uma norma, a diferença entre fato e norma, daquela história da guilhotina de Hume, que eu já fiz um vídeo respondendo, chamado Ética e Guilhotina de Hume. E aí dizem que uma posse, para que ela seja justificada, ela precisa ser justificada por um ordenamento jurídico, ou porque uma posse precisa ser socialmente reconhecida, e ela só pode ser socialmente reconhecida por uma instituição, e logo você precisaria do Estado para reconhecer a propriedade privada, e logo não existiria propriedade privada sem a existência do Estado ou de uma outra lei diferente que justificasse a posse legítima, e aí você só poderia ter propriedade privada com outra lei justificando, ou com o Estado, uma autoridade, uma instituição, e, portanto, o sonho dos ANCAPs estaria destruído, porque a propriedade privada não poderia ser a lei mais básica que fundamentaria toda a lei da sociedade e o anarcocapitalismo estaria refutado. Então eu vou derrubar essas objeções, mostrar que elas não atacam de forma alguma o meu argumento defendendo a lei de propriedade privada, nem o que eu entendo por propriedade privada. E eu vou fazer isso de duas formas. Primeiro, propriedade não tem nada a ver com o conceito de posse. Então, a minha definição de propriedade, o que eu defendo aqui nesse canal como lei de propriedade, não tem nada a ver com posse. Posse seria um fato objetivo, ou seja, você tem um reconhecimento da sociedade de que aquilo te pertence, ou você está fisicamente possibilitado a usar aquele recurso ou a defender aquele recurso de outras pessoas que queiram usar. E o meu conceito de propriedade não depende disso. Meu conceito de propriedade é um direito exclusivo de uso sobre meios escassos. Ele não vem do reconhecimento social, de que a sociedade precisa reconhecer a sua posse e, além disso, ela ser legítima. Não, ninguém precisa reconhecer. Ele vem de uma dedução lógica. Ou seja, você logicamente é o dono daquele recurso. E claro, você precisa ter como provar isso, mas isso vem depois. Primeiro você é o dono legítimo e você, por cima disso, precisa provar. E não o contrário, não você precisa ter uma posse que é objetiva, que é sustentada pelo reconhecimento da sociedade ou pela sua força física de manter aquilo fisicamente com você. E depois você precisa legitimar. Não. Então, a propriedade é o direito exclusivo de uso sobre um meio escasso. E esse direito existe porque é lógico, pelo próprio conceito da palavra lei, ou seja, de um ordenamento racional das ações humanas, de uma definição como permitido ou proibido. Eu não vou repetir isso, já está no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. Assistam esse vídeo primeiro para entender esse daqui. Esse conceito de posse ainda é subjetivo. Muito pelo contrário do que tentam argumentar, tentam usar esse conceito exatamente porque ele seria uma coisa objetiva, ele seria um fato, enquanto que não existe um fato objetivo chamado posse. O que seria uma posse? Vamos tentar definir fisicamente. Eu tenho um controle remoto. Ele está fisicamente agora sob minha posse. E agora, ele está menos sob minha posse? E se eu colocar ele aqui do meu lado, ele ainda está sob minha posse? E se eu colocar ele lá fora, no quintal ou na rua, ele ainda está sob minha posse? E como é que você define fisicamente se algo está sob a sua posse ou não? Já dá para perceber que não existe uma definição objetiva do que é posse. E se duas pessoas segurarem o controle ao mesmo tempo, e se vier um amigo meu aqui e eu der o controle na mão dele,
ele está sob a minha posse, sob a posse dele. Não existe um critério objetivo físico do que é posse. Então, uma lei que precisa ser objetiva, a lei define quais ações são permitidas ou proibidas. Ela tem que se basear num critério objetivo, que no meu caso, do meu argumento, é o uso de meios escassos da ação humana, que não podem entrar em conflito entre múltiplos indivíduos, gerando assim contradições. A lei não pode se contradizer. Essa é a base da lei de propriedade privada e a base de toda a lei. É só assim que ela pode definir ações permitidas ou proibidas. Agora, se nós tentarmos definir posse como um reconhecimento social de que um recurso escasso está sob a sua posse, também não há um critério objetivo de reconhecimento social. O presidente pode reconhecer que algo está sob minha posse. E se um outro presidente de outro país não reconhecer? E se o líder de uma milícia ou de uma facção armada do meu bairro não reconhecer? Então você tem um conflito desse reconhecimento da sociedade. E se a maioria das pessoas reconhecer minha posse, mas não o presidente, e o outro presidente ainda tiver uma outra ideia, e o líder da milícia do meu bairro tiver uma outra ideia, então é óbvio que não existe um critério objetivo, nem social e nem físico, de posse. Não há como definir, não é um fato da realidade, não chega nem perto de ser, e nem poderia ser, o fato de você estar com a posse de algum recurso escasso. Não faz no menor sentido. O que pode fazer sentido é que você pode ser o primeiro usuário de um recurso e por uma lei que já é deduzida a priori, você pode se tornar usuário legítimo. Mas primeiro vem a lei. A lei vem a priori, vem por uma dedução lógica. E depois, com base nessa lei, aí sim você pode definir que você tem o direito exclusivo de uso sobre um recurso escasso porque você foi o primeiro usuário ou porque você recebeu ele do dono legítimo anterior. Então, atenção, não caiam nessa armadilha. A propriedade não pode ser definida por posse. Esse conceito é falho, esse conceito é subjetivo, é vago. A propriedade não é definida por posse, ela é definida pela lei. E a lei é deduzida logicamente a priori. E se você não sabe como deduzir, não tem problema. Eu já fiz um vídeo deduzindo a lei de propriedade privada. Assista esse vídeo. Esse é o único jeito objetivo de definir uma lei. A propriedade não depende desse conceito de posse. Aliás, esse conceito de posse deve ser ignorado. Ele é um conceito subjetivo, falho, vago. E a lei, que deve ser definida objetivamente, é definida pelo uso de recursos escassos, livre de conflito, pela apropriação original do primeiro usuário sobre recursos escassos, de uma lei que já foi deduzida, logicamente, a priori, que é a lei de propriedade. Então todas essas versões diferentes que tem por aí sobre a posse, precisa ser uma posse legítima, estão erradas. Espero que isso tenha ajudado os seus argumentos. Assista também a minha playlist Anarcocapitalismo para mais vídeos sobre ética. Ajude esse canal através do Apoia-se, ele está precisando muito de doadores e os doadores poderão participar de lives que eu vou fazer em breve. Muito obrigado e até o próximo vídeo.